preservação da zona entre marés é crucial para manter os ecossistemas costeiros saudáveis e resilientes. Principais estratégias para proteger esses habitats. Primeiro, a criação de áreas protegidas. A criação de áreas marinhas protegidas, que incluem zona entre marés, é uma forma eficaz de garantir a preservação desses habitats. Afinal, nessas áreas, atividades humanas destrutivas, como a construção de infraestruturas e a poluição industrial, são restritas, permitindo que essas zonas continuem a fornecer serviços ecológicos essenciais. 2. Redução da poluição. Implementar políticas que visem a redução da poluição, como o tratamento adequado de esgoto, a diminuição do uso de pesticidas e conscientização sobre a poluição plástica. Ou seja, isso é crucial para preservar a qualidade da água e os organismos que vivem na zona entre marés. 3. Monitoramento e pesquisa. O monitoramento contínuo dessas zonas é essencial para entender as mudanças que estão ocorrendo e desenvolver estratégias eficazes de conservação. Investir em pesquisa científica para entender melhor os impactos das mudanças climáticas e da ação humana pode ajudar a criar soluções mais eficazes para preservar esses ecossistemas. Ameaça às zonas entre marés. Assim como muitos outros ecossistemas, as zonas entre marés estão sob constante ameaça devido às atividades humanas. A destruição desses habitats pode ter consequências devastadoras, tanto para a biodiversidade quanto para as populações humanas que dependem delas. Poluição. A poluição é uma das maiores ameaças às zonas entre marés. O escoamento de resíduos industriais, pesticidas e esgoto doméstico contamina esses ambientes, portanto, prejudicando a qualidade da água e principalmente ameaçando a vida marinha. Além disso, o plástico pode sufocar organismos ou bloquear a entrada de luz solar, prejudicando a fotossíntese das algas. Construção de infraestruturas costeiras. A expansão urbana nas áreas litorâneas leva à construção de portos, estradas e resorts, que frequentemente resulta na destruição de zonas entre marés. Essa expansão reduz os habitats naturais e fragmenta as áreas costeiras, dificultando a sobrevivência das espécies e alterando assim os fluxos de nutrientes. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam outra ameaça significativa às zonas entre marés. O aumento do nível do mar pode submergir permanentemente algumas dessas áreas, eliminando os habitats naturais de muitas espécies. Além disso, a elevação da temperatura da água pode alterar a composição das espécies que vivem nessas zonas, favorecendo algumas em detrimento de outras. Importância da zona entre marés. As zonas entre marés são de extrema importância para a manutenção do equilíbrio ecológico das áreas costeiras. Esses ecossistemas fornecem uma série de serviços ambientais essenciais para as espécies que neles habitam e para os seres humanos. Exemplos: ciclo de nutrientes. As zonas entre marés atuam como filtros naturais, capturando nutrientes das águas oceânicas e redistribuindo-os pelas áreas costeiras. Durante a maré alta, a água traz consigo matéria orgânica e nutrientes que sustentam a vida marinha, enquanto a maré baixa permite a reciclagem desses nutrientes por organismos terrestres e a aeração do solo. Berçários para espécies marinhas. Muitas espécies marinhas utilizam a zona entre marés como berçários naturais. Pequenos peixes, crustáceos e moluscos encontram nessas áreas um ambiente protegido de predadores maiores. Esses ecossistemas são cruciais para a reprodução e o desenvolvimento de várias espécies marinhas, que posteriormente migram para o oceano aberto. Proteção das costas. Além de sustentar a biodiversidade, as zonas entre marés desempenham um papel importante na proteção das áreas costeiras. Elas atuam como amortecedores naturais, absorvendo a força das ondas e ajudando a evitar a erosão das praias e a destruição de habitats costeiros.
Manguezais e costões rochosos, por exemplo, protegem vilarejos e cidades costeiras contra tempestades e tsunamis. Biodiversidade nas zonas entre marés. Apesar dos desafios ambientais, as zonas entre marés abrigam uma grande biodiversidade. Isso se deve ao fato de serem áreas ricas em nutrientes e em constante renovação, proporcionando assim condições favoráveis para o desenvolvimento de uma variedade de organismos. Cada camada da zona entre marés oferece um nicho ecológico específico, que sustenta diferentes espécies adaptadas a viver em condições extremas. Organismos da zona superior. A zona superior entre marés, que fica exposta ao ar durante longos períodos, é habitada por espécies que podem suportar desidratação e altas temperaturas. Por exemplo, cracas, pequenos crustáceos que se fixam em rochas e suportam longos períodos sem água. Mariscos e mexilhões, moluscos com conchas fortes que se fecham para reter a umidade. Algas resistentes, que se adaptam ao ressecamento e à luz solar intensa. Organismos da zona intermediária. Na zona intermediária, que é alternadamente submersa e exposta, a biodiversidade aumenta. Aqui encontramos caranguejos, que se escondem em buracos ou debaixo de rochas quando expostos ao ar. Estrelas do mar, predadores que caçam moluscos e outros organismos durante a maré alta. Anêmonas, que se prendem às rochas e capturam pequenos peixes e crustáceos. Organismos da zona inferior. A zona inferior, que permanece submersa na maior parte do tempo, abriga organismos que dependem da água para respirar e se alimentar, como peixes de pequeno porte, que utilizam a zona entre marés como local de reprodução. Polvos e lulas, que caçam presas escondidas entre as rochas. Corais, presentes em algumas zonas rochosas, formando pequenos recifes. Essas espécies não apenas sobrevivem, mas também desempenham papéis importantes no equilíbrio ecológico das zonas entre marés. Características da zona entre marés. A zona entre marés são ecossistemas marcados por variações extremas nas condições ambientais. Durante a maré alta, elas ficam completamente submersas, proporcionando um ambiente úmido e estável. No entanto, durante a maré baixa, essas áreas ficam expostas ao ar, sujeitas a alterações de temperatura, luz solar direta e até mesmo à falta de umidade. Essa alternância constante entre maré alta e baixa torna a zona entre marés ambientes únicos, repletos de desafios para as espécies que ali vivem. Exemplos desses desafios: variação de salinidade. A salinidade pode mudar drasticamente, principalmente em zonas próximas à desembocadura de rios, onde a água doce se mistura com a água salgada. As espécies que vivem nesses ambientes precisam ser capazes de tolerar essas variações de salinidade para sobreviver. Temperaturas extremas. Durante a maré baixa, as temperaturas na zona entre marés podem variar bastante, já que os organismos ficam expostos ao sol e ao calor. Por outro lado, quando a maré volta a subir, a água ajuda a estabilizar a temperatura, criando um ambiente mais ameno. Exposição do ar e a desidratação. Quando expostos ao ar, os organismos precisam lidar com a falta de umidade e a possibilidade de desidratação. Para evitar isso, muitas espécies desenvolvem adaptações, como conchas que retêm água ou a capacidade de se enterrar na areia para se proteger. Força das ondas. As ondas que quebram na zona entre marés podem ser muito fortes, exigindo que os organismos se adaptem para evitar serem arrastados. Muitas espécies possuem estruturas que lhes permitem se fixar nas rochas ou no substrato, como conchas fortes ou pés adesivos. O que são zonas entre marés? As zonas entre marés, também chamadas de faixas interdidais, são áreas litorâneas que ficam expostas durante a maré baixa e submersas durante a maré alta. Elas podem ser encontradas em diversos tipos de costas, como praias de areia, costões rochosos e manguezais. As mudanças constantes no nível da água criam um ambiente extremamente variável,
no qual os organismos que vivem nessas zonas precisam se adaptar rapidamente às condições em constante mudança. Essas áreas são ricas em nutrientes e servem de habitat para uma grande diversidade de seres vivos, incluindo mariscos, caranguejos, algas, aves marinhas e muitos outros. As zonas entre marés desempenham um papel crucial para o ecossistema costeiro, ajudando a regular os ciclos de nutrientes e fornecendo áreas de alimentação e reprodução para muitas espécies. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Tchau!